Glória a Deus, aleluia. Eu queria saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje, domingo, aqui em Salvador, esse clima maravilhoso, gente. O sol tá lindo, o sol aqui tá muito bonito, né? As coisas que Deus faz, né? Tudo que Deus faz é perfeito, né? Mas vamos lá para a palavra, né? Hoje eu quero dar uma mensagem que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 1 em diante. Amém, irmãos? A cura do aleijado. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, aleluias, disse: olha para nós. Eu queria só dar uma paradinha nesse parágrafo. Aquele homem que todos os dias ele ficava ali na porta do templo. Ele não podia entrar no templo. Naquele tempo, irmãos, existia um preconceito muito grande. Naquele tempo existia algumas normas, algumas leis, onde pessoas que tinham alguns tipos de enfermidades, pessoas que sofriam de algum tipo de deformidade no corpo, elas não poderiam entrar em ambientes que estavam ministros, sacerdotes, elas não poderiam entrar no templo, aleluias. E se essa pessoa tivesse, por exemplo, uma lepra, aí sim que ela não podia mesmo. Essas pessoas dessas enfermidades, elas precisavam ser colocadas em alguns lugares, ambientes afastados da população. Certamente que naquele tempo, muitas doenças eram uma incógnita. As pessoas não sabiam o motivo da doença, a causa. É óbvio que muitas pessoas, elas acreditavam que muitas enfermidades que vinham nas pessoas era por motivo de pecado. Era por motivo de uma maldição. As pessoas acreditavam que tudo que vinha sobre a vida da pessoa tinha uma causa. Tanto é que em certo dia o Senhor Jesus ele estava pregando e ali tinha um homem, aleluias, que ele tinha uma doença. Ele era cego de nascença. E ali os discípulos perguntaram a ele: mestre, quem pecou, foi ele ou foi os pais deles? E ali o Senhor Jesus ele disse: nem ele pecou, nem os pais deles pecaram, mas essa enfermidade veio à vida dele, aleluias, para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Quem sabe você que está vendo esse vídeo, não sei que hora você vai estar vendo, você tem uma enfermidade, uma doença. Quem sabe você tem na sua família uma maldição hereditária. E você sofre muito com isso. Você chora, você fica triste, você não sabe mais o que fazer. Quem sabe já procurou até os melhores médicos. Mas essa doença, essa enfermidade te acompanha até hoje. Meu amado, minha amada, Jesus disse para aquele homem, aquele cego de nascença: os discípulos perguntaram para ele: quem pecou? Mas ali não foi por pecado. Aquela doença, ela veio à vida daquele homem para glorificar o nome do Senhor. E ali a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele pegou, untou os olhos daquele homem. Ele cuspiu, aleluia, ele cuspiu no chão. E untou os olhos daquele homem, aleluias, com aquela mistura.
e mandou que aquele homem se lavasse. E aquele homem foi curado. E ali naquela época teve uma grande... Porque não se podia fazer algumas curas, principalmente em dias de sábados. E aquela cura trouxe uma situação muito vexatória para aquelas pessoas que estavam ali. Teve uma discórdia muito grande por causa do milagre que Jesus fez, por causa do bem que fez a um homem. Meu amado e minha amada, Jesus pode te curar. Jesus pode mudar essa situação de desconforto. Jesus pode trazer você de novo, aleluias, para a vida. Porque você sabe, você não está vivendo, você está vegetando. Você já não sorri mais como antes. Seu coração se aperta mais e mais a cada dia, porque aquilo que você pede, aquilo que você tem corrido atrás, vou usar esse termo, aquilo que você tem lutado, não tem demorado de chegar. Jesus é a solução para você. Jesus é o único caminho para chegar à vitória. Quando a gente fala em vitória, as pessoas lembram muito o que? Bênção. É claro, irmão, quando a gente busca o reino do céu, a gente não está pensando só em bênçãos materiais. Mas a Bíblia diz, buscar em primeiro o reino do céu e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Porque não é errado você pedir um emprego, não é errado você pedir a cura de uma enfermidade, não é errado você pedir um casamento, não é errado. Nada disso é errado. O que Deus vai contemplar é o que está no teu coração. Deus sabe que se Ele te abençoar, se Ele der aquilo ali, você não vai ir embora. Porque muitas pessoas às vezes só vão em busca de bênção e depois abandonam o Senhor. A igreja é um templo, é um local onde as pessoas se reúnem. E ali entra todo tipo de pessoas. Pessoas que entram, saem, estão só de passagem. Mas ali é um local que a gente vai buscar o quê? As instruções. A gente vai buscar conhecimento. E ali também a gente vai adorar o Senhor. Porque é Ele que é digno de toda honra. É Ele que é digno de todo louvor. Aleluias. Mas vamos voltar aqui de novo para o livro de Atos. Aleluia. Vou voltar ao versículo 4. E Pedro, João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Será que nós podemos fazer isso como Pedro e João fez? Olha para nós. Será que nós temos dado testemunhos do Senhor? Porque a igreja aqui na terra, ela é representação de Deus. Como é que está a sua vida hoje? Você tem sido um representante do céu? Irmãos, eu não estou falando de perfeição não, porque se você ficar o dia todo comigo do meu lado, você vai ver muitos e muitos defeitos. Eu não estou falando de perfeição. Não é isso. A Bíblia diz que a gente tem que buscar a perfeição, mas não quer dizer que nós vamos ser perfeitos, porque perfeito só o Senhor, Ele foi o único que não pecou nessa terra. Por isso que nós precisamos vigiar o dia inteiro, que essa carne aqui, ela não quer buscar Deus, ela não quer ler Bíblia, ela não quer orar. Por isso que é tão difícil para você chegar até uma igreja. Por isso que é difícil para você, aleluia, arabassória, decamandecai, se colocar de joelho todos os dias e orar. Porque a carne não quer, ela não quer. Aleluias. O pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. A Bíblia diz que, aleluias, as mãos do Senhor não estão encolhidas, aleluias, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados, para que não possa ouvir. Quem sabe você é a pessoa que ora todos os dias, você pede, aleluias, e você não tem contemplado aquilo que você pede. Faça a coisa certa. Ore da maneira certa. Deus quer ouvir a tua oração.
Deus quer ouvir o teu clamor, mas o teu pecado, ele impede que as suas orações sejam ouvidas. Não quer dizer que Deus está longe de você, não é isso. Pelo contrário, o Senhor sempre vai estar do teu lado. Deus sempre vai estar com você. Você pode estar no lamaçal, você pode estar no pior lugar, mas Deus vai estar lá do teu lado, meu amigo e minha amiga. Por isso que Deus não olha a religião. Não é a igreja que vai salvar, é o que está aqui dentro de você. Porque, aleluias, o homem, ele olha o exterior, mas Deus, ele olha para dentro. Ele vê se realmente você está arrependido, arrependida. Você se lembra de Maria Madalena? Aqueles homens trouxeram aquela mulher para ser apedrejada, mas o intuito era tentar o Senhor. Eles queriam saber, aleluias, o que é que Jesus Cristo ia falar a respeito daquela situação daquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Arai, derabassouria, decamandecai. Mas Deus, como Ele é fiel em tudo, aleluias, Ele deu a resposta correta para aqueles homens. A Bíblia diz que Jesus, ele estava, aleluia, de cabeça baixa. Ele olhou para aquela, aleluias, e aí ele olhou para aquela multidão e falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos, um por um, começaram a jogar no chão aquelas pedras. É fácil julgar, é fácil até mesmo condenar, quando você não conhece a vida da pessoa, ou quando você não experimenta, aleluias, você não sabe o que aquela, aleluias, o que aquela pessoa está passando. Não justifica o erro. Nada justifica, aleluias, o pecado. Nada. Mas nós, muitas vezes, somos julgadores e até juízes. É o que a gente vê nesses dias, últimos dias, onde a pessoa ceifa a vida do outro por nada, por qualquer motivo. Eles sentem prazer em tirar a vida do ser humano. A gente sabe que tudo isso, quem está por trás, é o inimigo das nossas almas. Mas é o que eu estava falando, é justamente isso. Não é a perfeição que Deus quer, mas nós precisamos buscar essa perfeição. Então nós somos a representação de Deus aqui na terra. Assim como Satanás, ele tem os representantes deles, aqueles que fazem a sua vontade. Meu amigo, minha amiga, todo filho, ele se parece com o pai. E a pergunta que eu quero fazer a você nessa manhã: você tem sido, aleluias, parecido com qual pai? A senhora, minha amada, que muitas vezes anda com vestido comprido, até lá embaixo, cabelo grande. Não estou dizendo que isso é errado, não. Mas qual pai que você tem sido parecida? Porque todo pai, todo filho, ele quer se parecer com o pai. É uma questão de hereditariedade. Os olhos são parecidos, as mãos são parecidas, mas você tem sido parecido com quem? Porque nós sabemos que existe o céu e o inferno. Nós sabemos que existe o inimigo e Deus. Qual pai que você tem sido parecido? Com quem? Quais obras que você tem feito que demonstram as qualidades do seu pai? Eu não estou falando de exterior. Eu posso andar com essa roupa aqui comprida aqui, ó, e lá fora está fazendo coisa errada. Adianta. Você está escondendo de quem? O que você tem feito da sua vida, desse corpo? Você, quando bota a cabeça no travesseiro, você não dorme. Você sabe disso. Você, ó, que há anos atrás fez algo errado. Você tirou a vida de uma pessoa. E você se sente acusado todos os dias. Ninguém sabe, ninguém viu. Mentira. Satanás viu. E Deus também ele viu. Você precisa se arrepender, meu amado. Você precisa se arrepender. O quanto antes. Porque a Bíblia diz que tudo que o homem planta, o homem colhe. Ei, se lembra de Caim? Ele foi avisado antes. Ela mandou ver a labassúria. Ele foi avisado antes.
Antes de cometer aquele crime, ele foi avisado. Deus avisou a ele: o pecado jaz à porta. Então, até o consumo do pecado, você tem tempo, aleluias, de se arrepender. Mas Caim preferiu ultrapassar os limites que lhe coube naquele momento. E ele pagou um preço. A geração de Caim pagou um preço. Aleluias. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, alai camandecovia, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia, Jesus. Oh, glória! E tomando pela mão direita, Arabassória de Camanderabassúria, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com ele no templo, andando, saltando e louvando a Deus. É isso que Deus quer fazer na tua vida, meu amado. É isso que Deus quer fazer na tua vida, minha amada. Quer ver você saltando de alegria? As pessoas às vezes criticam quando a pessoa está lá na igreja dando terra, pulando. Aquilo ali é alegria do espírito. Eu não estou falando de carne não, que muitas vezes tem pessoas que até fingem. Eu estou falando de algo de Deus, porque a Bíblia vai nos dizer que quando Davi chegou, aleluia, da vitória dos seus inimigos, ele chegou louvando, adorando, cantando. Quando você está feliz, você fica triste, deitado, ou você se alegra, você pula? Você quer que todo mundo saiba a tua vitória? Foi isso que esse homem fez, meu amado. Ele vivia numa vida de humilhação. Ele vivia numa vida, aleluia, naquele tempo se humilhando, pedindo esmolas, porque ele não podia trabalhar, ele não podia entrar no templo, aleluias. Mas assim que ele teve oportunidade, ele entrou naquele templo e ele adorou, ele louvou o Rei da Glória, aleluias, Arabassória, Irimidei, Camandecai, e o nome do Senhor foi glorificado, o nome do Senhor foi exaltado naquele lugar, porque o homem que vivia muitos anos, Halaiderabassoria, sentado, passando humilhação, vivendo de migalhas, e ele experimentou de uma cura, ele experimentou, aleluias, de algo que só Deus pode te dar, meu amado. Foi por isso que Pedro disse a ele: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho Jesus para te oferecer. É isso que eu quero te dizer nessa manhã. O que eu tenho, eu te dou. Palavra, vida, esperança. Ainda tem esperança para o que você está passando. Você não quer viver essa vida de crime. Você não quer viver essa vida, aleluias, tomando uma dose todos os dias na cachaça. Você sabe que vai chegar o dia que sua mulher não vai suportar e vai embora. Homem, você jovem, cheio de vida, até quando você vai viver essa vida? Ah, eu estou jovem, eu tenho que viver a vida. A idade vai chegar. O tempo vai passar. Seus amigos vão embora. E você? Você não pensa no futuro? Será que você sempre vai ter esse vigor? Será que você sempre vai ter essa força para gastar em quê? Para consumir em quê? Em bebida? Em droga? Você faz sua mãe chorar? Seu pai fica triste com você, até te maltrata, fala coisas que você não quer ouvir, te humilha. Ele quer seu bem. Se levante quanto há tempo, rapaz. Dê uma oportunidade para você mesmo. Arabassúria de Camandecovia. Aleluias. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que assentava a pedir esmola
a porta formosa do templo. Aquela porta era uma porta formosa. O que é algo formoso? É algo bonito, exuberante. Deus quer fazer você bonito, bonita. Você que se acha feia, pare com isso, você não é feia não. Gente, eu tinha esse preconceito comigo antigamente. Uma pessoa tímida, que vivia ali, poucos amigos, sorria pouco. Quando estava passando problemas, todo mundo sabia, porque só me via triste, cabisbaixo, mal-humorado. Problemas todo mundo passa. Tem dia que a gente está meio triste, mas Deus quer te levantar. Aquela porta era chamada Porta Formosa. Era a porta do templo. Essa construção, aleluias, aleluias, glória a Deus, é uma construção. Eu não me lembro se foi essa que Salomão fez. Eu não posso falar com convicção. Eu não quero errar aqui em um contexto minha. Por isso eu gosto de falar as coisas com convicção. E ficaram cheios de pasmo e assombrio pelo que lhe acontecera. As pessoas que viam aquele homem sendo humilhado, pedindo esmola, que conheciam que ele realmente era aleijado, porque tem gente que não acredita, assim como tem gente que não acredita que Deus existe. Olhe para a terra, olhe para a natureza. Como é que você acredita que Deus não existe? Deus não somente existe, como ele se faz presente. Às vezes até através de um animal. Já viu um passarinho adorando com aquelas asinhas lindas? Jesus te ama. Jesus te ama muito. Saia dessa vida que você está levando de pecado. Como Jesus disse àquela mulher, vá e não peques mais, para que não suceda coisa pior. Que Deus abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E eu quero te pedir uma coisa mais uma vez. Dê seu like. Faça com que esse canal cresça. Divulgue para que esse canal alcance vidas. Na rua que eu morei um dia, uma garota, uma jovem, ela tirou a própria vida. Ela tentou 2 vezes e na terceira, Satanás venceu. Desculpe, eu sou muito... Homem chora assim. Homem chora. Esse negócio de homem não chora, homem chora. É impossível você não chorar quando você sente a presença ou quando você vê a ação do inimigo na vida do ser humano. Aquela jovem tirou a própria vida, perdeu a salvação. Ela poderia ter chegado a uma igreja. Gente, muitas vezes nós sentamos do lado de pessoas em ônibus e a gente é capaz de dar um folheto, a gente é capaz de evangelizar aquela pessoa. Você não sabe o que aquela pessoa está fazendo, o que aquela pessoa está passando. Evangelize, fale de Deus. Fale de Deus. Não é vergonha não você falar, ó, Jesus te ama, viu? Eu era tímido, eu era covarde. Hoje, quando eu tenho a oportunidade de falar do amor de Deus, eu falo. E é nisso que eu estou fazendo nesse canal. Eu não quero me aparecer não, não tenho necessidade de me aparecer. Eu estou aqui pregando a palavra, pregando Jesus. Não estou aqui pedindo dinheiro a ninguém. Eu só quero que você, por favor, divulgue esse canal. Faça esse canal chegar a quanto mais pessoas você puder. E se inscreva no canal, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.